o Cordeiro no Monte Sião e os 144.000 remidos. Apocalipse 14, versículos de 1 a 6. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Como já vimos no texto que acabamos de ler, aqui nesse vídeo queremos tratar sobre os 144.000 homens remidos, que terão escritos em suas testas o nome de Deus. Mas, quem serão esses homens? O que há de tão especiais neles? São, ou serão pessoas normais que vivem entre nós? Essas são apenas alguns dos questionamentos que surgem quando lemos ou ouvimos falar sobre os 144.000, e o que iremos explicar de forma simples e sem mistificar o assunto. De fato, esses homens são realmente muito especiais. Segundo o que está escrito nos versículos 4 e 5 do texto que acabamos de ler, estes homens serão aqueles que não se relacionaram com mulheres, porque são virgens. Estes serão aqueles que seguem a Jesus Cristo, o Cordeiro, para onde quer que vá. Nesse ponto quero trazer à memória as palavras de Jesus, descritas em Mateus 16, versos 24 e 25, e também em Lucas 9, 23 e 24, quando diz: "Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." É realmente o que esses homens fazem, ou farão. Negaram a si mesmo. Isso significa que abrirão mão de suas próprias vidas, desejos e paixões, e seguirão os passos de Jesus, no sentido de viver como ele viveu. Provavelmente serão, dentre toda a humanidade, os que mais se aproximarão, ou os que mais se parecerão com Jesus. Ainda no versículo 4, diz que estes são os que, dentre todos os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Em outras palavras, esses são aqueles que alcançarão a perfeição diante de Deus. O que Deus disse para Abraão em Gênesis 17:1, "Anda na minha presença e sê perfeito", se cumprirá neles. Mas de onde serão esses homens? E qual será sua descendência? A resposta está bem clara no capítulo 7, versos de 1 a 8, onde está descrito sobre o dia da ira do Cordeiro que virá sobre a terra, mas que só ficará imune àqueles que receberem o selo de Deus em suas testas, ou seja, os 144.000. Diz também que esses homens são homens de todas as tribos de Israel, 12.000 homens de cada tribo. Para realçar e deixar mais claro tudo o que falamos a respeito dos 144.000 remidos e selados, quero fazer um paralelo com o Salmo 24, 3 a 5, onde o salmista, o rei, Davi, cheio do Espírito Santo, tem uma visão do futuro, talvez não tão detalhada como a que o apóstolo João teve, mas que se referia aos 144.000 remidos do Senhor. Ele diz: "Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação." Como vimos, esses que estarão aptos a subir no monte do Senhor, o Monte Sião, são sem sobra de dúvidas os remidos e comprados pelo Senhor, os 144.000. Na visão do apóstolo, ele vê o Cordeiro sobre o Monte Sião com os 144.000 remidos, e além disso, ele ouve vozes e sons de harpas vinda do céu. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o cântico que os anjos cantavam nesse momento.
O apóstolo diz que cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém, absolutamente ninguém, podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Realmente esse é um cântico preparado para ser cantado somente por esses homens, e que ninguém mais, nem mesmo o apóstolo, pode aprender. A prova é que, mesmo ele tendo ouvido esse cântico sendo cantado, não conseguiu aprender, e nem ao menos escrever uma só palavra das que ele ouviu. O Senhor é maravilhoso em todas suas palavras e planos. Como seres humanos não há como sondá-los, somente aquilo que o Senhor nos revelar para fins específicos é o que podemos entender. Ainda há muito a ser compreendido nesse texto, mas não fique só com essas minhas palavras. Aprofunde seus estudos e seja abençoado ainda mais. Não deixe de curtir, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar para abençoar outras pessoas.